Olá, está começando agora o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou vestida com uma blusa marrom. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição você vai ver: entre as principais decisões da semana, uma empresa pública de serviços hospitalares foi condenada por práticas antissindicais. E uma rede de supermercado foi condenada a indenizar um trabalhador depois de se recusar a contratá-lo. Tem também uma matéria sobre o livro virtual que o TRT-RN lançou em comemoração aos 30 anos de atuação no mercado. E ainda hoje você vai ver uma entrevista sobre proteção de dados que a gente fez com o chefe do setor de segurança da informação do TRT-RN, Antônio Cosme. Não sai daí que o programa Justiça e Trabalho está no ar. Uma empresa pública de serviços hospitalares foi condenada a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$100 mil por práticas antissindicais. De acordo com o relator do processo, o desembargador Carlos Newton de Souza Pinto, a empresa praticou irregularidade ao mudar a lotação de um dirigente que exercia atividades sindicais. A decisão da segunda turma do TRT foi por unanimidade. A segunda turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região condenou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$100 mil por práticas antissindicais. O processo é uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, o MPT, no Rio Grande do Norte, tendo como base perseguição feita pela empresa contra uma dirigente do Sindicato Estadual dos Trabalhadores de Empresas Públicas de Serviços Hospitalares, o Sindicer. De acordo com o desembargador Carlos Newton de Souza Pinto, relator do processo no TRT-RN, a empresa praticou irregularidade ao realizar condutas antissindicais na modificação da lotação do dirigente, sobretudo tendo em vista suas atividades sindicais. Como também ficou comprovada a prática de atividade cujo conhecimento técnico não dominava e, por fim, criando o sistema de avaliação em que era considerada falta de assiduidade a participação em atividades sindicais. A decisão do TRT-RN manteve julgamento anterior da juíza Jólia Lucena da Rocha Melo, da 13ª Vara do Trabalho de Natal. O tribunal manteve ainda a decisão da 13ª Vara, que determinou que a EBSER deixasse de praticar qualquer conduta antissindical contra seus empregados, principalmente os que exerçam função de dirigente sindical. Nestas irregularidades estão incluídas, por exemplo, promover transferências intersetoriais injustificadas e redução não isonômica de notas em avaliação funcional. Isso sob pena de multa de R$20 mil por obrigação descumprida e trabalhador prejudicado em cada mês em que se constatar a ocorrência. A decisão da segunda turma do TRT-RN foi por unanimidade. De acordo com a legislação vigente, as decisões da Justiça do Trabalho são passíveis de recursos. E no mês passado, o TRT-RN comemorou 30 anos de atuação no Rio Grande do Norte. E para reunir toda essa história escrita ao longo dessas 3 décadas, a instituição lançou um livro virtual que contou com a colaboração de magistrados, servidores e comunidade em geral. Nessa reportagem, a gente conta um pouco sobre essa iniciativa e o que os leitores podem encontrar na obra. São 226 páginas que contam de diferentes formas a história da consolidação da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte. A criação do e-book fez parte das comemorações dos 30 anos de instalação do TRT-RN. Um comitê organizador, presidido pelo juiz do trabalho Luciano Ataíde, foi o responsável pela edição. No âmbito da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos, junto com o magistrado que presidia na época, o doutor Luciano Ataíde, teve essa ideia, esse embrião inicial, de materializar um e-book, um livro que contasse a história, a trajetória do tribunal, por seus participantes. Então, a partir dessa discussão na CPAD, foi enviado para a administração essa sugestão que se concretizou com 4 tipos de textos para serem inseridos nesse e-book.
Para a criação desse livro digital, o TRT-21 abriu um chamamento público, onde as pessoas podiam enviar crônicas, relatos de experiência, artigos científicos e causos. Pelo menos 20 pessoas, entre servidores, magistrados e público externo, colaboraram com a publicação. Entre eles, 2 convidados muito especiais. Nós tivemos o e-book que foi prefaciado, pelo presidente do TST, o Potiguar, ministro Emanuel Pereira, e tivemos a participação do presidente do TST na época, o ministro Guimarães Falcão, que instalou o TRT há 30 anos atrás. Então, num texto dele, em homenagem ao TRT, ele documenta um pouco de como foi esse dia, da emoção que ele sentiu. Então, acho que ficou muito bom esse registro histórico, feito pelo ministro que instalou o tribunal, e essa honra de ter como prefaciador do e-book o ministro Emanuel Pereira. Kohlberg trabalha na Justiça do Trabalho Potiguar há 35 anos, antes mesmo da instalação do TRT-21. Ele é um dos colaboradores da publicação. 10 dos 11 causos apresentados no livro são dele. Uma das nossas propostas de compor o e-book, além dessa parte tecnicista, digamos assim, de artigos, era também de se trazer não só os relatos de experiência, como os famosos causos. Quando se tem uma ideia que a audiência é aquela coisa séria, aquela imagem de altamente de seriedade, mas acontece muita coisa em audiência que foge do padrão. E uma das ideias da gente foi exatamente essa. Poder trazer essa linguagem irônica, humorística, do que acontece também nos nossos bastidores. Não é somente aquela coisa altamente séria. Foi feito o convite para eu participar da comissão pelo fato de eu estar muito presente em várias situações ao longo desses 30 anos. Eu acho importante que a gente descortine a nossa história. Então, a gente não tem que deixar o que a gente sabe na prateleira da memória. A gente tem que fazer com que as pessoas conheçam a nossa história. O e-book tem produção gráfica assinada pela Divisão de Comunicação Social do Tribunal. O livro teve uma tiragem impressa limitada apenas para o evento de lançamento. A versão digital está disponível no site da Escola Judicial, no endereço ead.trt21.jus.br. A 7ª Vara do Trabalho de Natal condenou uma rede de supermercados a pagar indenização por danos morais a um trabalhador que não foi admitido para a função de auxiliar de serviços gerais, mesmo atendendo os requisitos para a vaga e sendo aprovado em todas as etapas da seleção. Para o magistrado responsável pela decisão, a empresa não apresentou uma motivação razoável para não contratar o empregado. A 7ª Vara do Trabalho de Natal condenou uma empresa do ramo de distribuição a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$3.000 a um candidato não contratado após passar por todas as fases do processo de seleção. A vaga em disputa era para o cargo de auxiliar de serviços gerais. O autor do processo não foi contratado, mesmo após ter passado por entrevistas, ser comunicado da sua aprovação e ter realizado o exame médico admissional. Por causa dessa aprovação, além da abertura de conta bancária e dos gastos com locomoção e preparo da documentação, o candidato teve que dar baixa em uma empresa de sua propriedade para assumir o novo cargo. Ele alegou ainda que também rejeitou proposta de entrevista de emprego em outros locais. A empresa, por sua vez, confirmou a aprovação do candidato em processo seletivo, afirmando, porém, que tal aprovação gera apenas expectativa de direito à contratação. A empresa alegou ainda que o candidato foi convocado para assinatura de documentos em 3 de novembro de 2021, não tendo comparecido para tanto. Além disso, ele não aguardou sequer 6 dias para ajuizar a ação após a entrega de documentos. No entanto, para o juiz Alexandre Érico Alves da Silva, não se sustenta a alegação da empresa de que a demora para convocar o candidato se deu em razão do atraso dele para entregar a documentação. De acordo com as provas testemunhais do processo, o trabalhador entregou a documentação na data anterior ao pedido pela empresa.
Ainda de acordo com o juiz, a procura da empresa por candidatos a um posto de trabalho, ainda que submeta os pretendentes a processo seletivo, não garante a contratação. No entanto, abre aspas, a desistência dessa contratação exige que haja uma motivação razoável diante da expectativa gerada pelas promessas do futuro empregador, fecha aspas. Para o magistrado, é inegável que houve uma promessa de contrato por parte da empresa no caso. Também é fato que o trabalhador se viu obrigado a adotar medidas que modificaram o rumo de sua vida profissional. O juiz ainda ressaltou, abre aspas, não havendo sua efetivação por ato unilateral da empresa, se criou uma situação de angústia íntima, desalento e inconformismo que gerou um sofrimento na esfera psicológica do reclamante, fecha aspas. Isso sem qualquer fato ou ato que justifique a frustração havida pela não contratação do trabalhador. Tratando-se, assim, de clara perda de uma chance por culpa única e exclusiva da empresa. As decisões da Justiça do Trabalho são passíveis de recursos, de acordo com a legislação vigente. Agora a gente faz uma pausa e na volta você confere mais notícias do Judiciário Trabalhista Potiguar e também a entrevista com o chefe do setor de segurança da informação do Tribunal, Antônio Cosme. Nós falamos sobre proteção de dados e as campanhas voltadas ao tema lançadas pelo Tribunal. A gente volta já já. Após a deliberação do Comitê Gestor Local de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores do TRT-RN, foi iniciada a ampliação do público da campanha de vacinação contra a gripe 2022 para a utilização das doses de vacinas remanescentes. Até o último dia 30, o público-alvo da campanha foi composto pelos servidores e magistrados ativos na capital potiguar, nas instalações do setor de assistência médico-odontológica, além dos servidores e magistrados das varas de Currais Novos, Ceará-Mirim e Macau, que receberão as doses entre os dias 28 e 29 de junho. Já a partir de 1º de julho, a campanha é estendida aos empregados das empresas prestadoras de serviços terceirizados ao TRT-21, seguindo a seguinte ordem: do dia 1º ao dia 7 de julho, empregados das empresas com 45 anos ou mais; do dia 8 ao dia 14 de julho, empregados das empresas com mais de 35 anos; do dia 15 ao dia 21 de julho, empregados das empresas com 25 anos ou mais; e do dia 22 ao dia 29 de julho, empregados das empresas com 18 anos ou mais, além dos estagiários. Lembrando que, para os terceirizados e estagiários, vai ser necessária a apresentação do cartão de vacinas para o registro do lote e da data da vacinação. Recentemente a gente conversou aqui no programa Justiça e Trabalho sobre a importância, principalmente nos dias atuais, da gente ter muito cuidado com as nossas senhas na internet. E hoje a gente volta a falar sobre este assunto com ainda mais detalhes. Para isso nós convidamos novamente o Antônio Cosme, que é chefe do setor de segurança da informação do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte. Antônio, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Heloísa. Obrigado pela oportunidade novamente. Antônio, o setor de segurança da informação do tribunal, inclusive, dada a importância desse assunto, né, para todos, elaborou, inclusive, um plano bem completo com muitas informações, né, para todos tomarem muito cuidado, não só com as senhas, mas também com e-mails e todas essas ferramentas digitais que, principalmente por causa da pandemia, todo mundo passou a usar muito, né, no dia a dia. Isso, Heloísa. O tribunal instituiu o ato 87 de 2021 para tratar sobre a estratégia de conscientização e segurança da informação. Dentro desse ato, ele solicita que seja criado um plano anual de conscientização e segurança. O plano deste ano de 2022 contempla tratarmos de senhas, e-mails, riscos associados ao teletrabalho, precauções no uso de certificados digitais e disseminação das políticas de segurança da informação. Então, a gente, nesse momento aqui, vai tratar agora dos e-mails, focar na questão da proteção dos e-mails, nos riscos associados aos e-mails. Pois é, da primeira vez a gente falou sobre senhas, né? Os cuidados que a gente deve ter com as senhas. Agora, por e-mail, chegam diariamente, né? Seja no e-mail pessoal ou no e-mail de trabalho, muitas armadilhas, né? E muitas pessoas, até mesmo de posse de informações de cuidados, ainda acabam caindo.
O CISA, que é um órgão norte-americano que trata sobre segurança cibernética, aponta que mais de 90% dos ataques cibernéticos bem-sucedidos têm como início e-mails, que a gente chama de phishing, que são aqueles e-mails que tentam ludibriar as pessoas a clicar em algum link ou baixar algum arquivo, e ao baixar esse arquivo e executar, o vírus, o worm, o malware, enfim, ele se instala no computador e acaba iniciando algum ataque. Muitas vezes, depois que o ataque acontece, para a gente remediar é mais difícil, né? Por isso é importante estar todo mundo bem consciente dos riscos. Dependendo do tipo de ataque, o tribunal pode ficar alguns dias parado, né? E isso vai causar muitos transtornos, não só para nós, servidores, magistrados, como também para os jurisdicionados. E que dicas você daria para a gente ajudar a se proteger e não cair nessa conversa desses golpistas que enviam esses e-mails para a gente? Aí, como é que a gente pode se proteger? Isso, o golpista, ele tenta estabelecer uma relação de confiança com a vítima, porque com isso ele vai tentar induzir essa pessoa, essa vítima, a clicar ou baixar algum arquivo, como eu comentei anteriormente. E algumas dicas: tenham cuidado se aquele e-mail tem alguma mensagem que solicite pressa, urgência, ou então que o e-mail apresente erros ortográficos. Não que todo e-mail que apresente erros signifique que seja um ataque, não necessariamente, mas você já desconfia daquele e-mail que está cheio de erro ortográfico. Vierem também de remetentes desconhecidos, vierem com documentos anexados, né? A precaução tem que ser ainda maior. Também tenham cuidado com links contidos nesses e-mails. E também ter muita precaução com aquelas promessas e promoções mirabolantes, né? Você sabe que aquilo ali tá alguma coisa estranha, e mesmo assim você vai, clica naquele link, você baixa aquele arquivo, isso aí a pessoa tem que ter bastante cuidado, né, nesse tipo de ação. É isso, muito obrigada, Antônio Cosme, que é chefe do setor de segurança da informação do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte. E em breve todos vão poder também ter acesso, né, Antônio, a esse conhecimento. E também a gente vai trazendo aqui para levar essa informação para todo mundo também que nos assiste, para a sociedade como um todo. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Luísa, e em breve a gente disponibiliza esse tutorial para habilitação do segundo fator para todo mundo do tribunal. O programa Justiça e Trabalho vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando o trabalho do TRT do Rio Grande do Norte através do nosso site oficial, canal no YouTube e também das redes sociais. Uma boa semana e até a próxima!